Não, o que ocorre? É interessante notar, de acordo com os mapas fornecidos, como as forças ucranianas concentram significativamente o seu efetivo na linha de frente muito no setor de Donbas, que é uma prioridade do seu eixo operacional. Só no eixo de Soledar, verificando aquele mapa que o professor Ricardo veiculou, no eixo de Soledar são 50 mil combatentes ali. No eixo de Chazov Yar, em torno de 10 a 15 mil. De Konstantinov, em torno de 20 mil. De Kramatorsk, em torno de 30 a 40 mil. E de Slaviansk, em torno de 50 a 60 mil. Isso mostra o temor político e militar da Ucrânia de perder o controle de Donbas. Ao passo que no eixo de Zaporizhia se situa em torno de 45 mil a 50 mil. O que acontece? Programou-se, e nós escrevemos isso em janeiro, um artigo no História Militar e Debate, sobre as perspectivas das ofensivas ucranianas, que se programavam, escrevemos todo o planejamento das Forças Armadas da Ucrânia, juntamente com a OTAN, de promover um assalto em Tokmak, na área ali de Zaporizhia, para tentar chegar a Melitopol. Até agora não houve isso. E surpreendeu o efetivo relativamente limitado ali no eixo de Zaporizhia, em torno de 45 mil e 50 mil. Mas por quê? Porque foram fortemente remanejados para Donbas, na qual mostra que as forças russas, com esses ataques pontuais em Bakhmut, Soledar, em Avdiivka, conseguiu fixar o efetivo ucraniano, dispersando para a região de Donbas e impedindo que esses outros eixos operacionais da linha de frente, fundamentalmente Zaporizhia e o eixo de Svatov até Kremina, ali ao norte de Luhansk, as forças ucranianas tivessem condições de mobilização de efetivo suficiente para romper as pesadas fortificações que foram construídas desde novembro, de acordo com a estratégia do general Surovikin. Então, é interessante notar que as forças ucranianas tiveram que promover uma dispersão de forças outrora não programada, que beneficiou a posição de defesa ativa da Rússia. A Rússia atualmente está numa posição de defesa ativa. E, fundamentalmente, essa insegurança, tanto do Pentágono quanto das forças ucranianas, de promover uma ofensiva em vários eixos, está, no caso, gerando essa incerteza. Aí é o ponto que precisam culminar com o fornecimento de novas armas para criar aquele sentimento de continuidade da guerra. Só para falar, mas Rodolfo, eles será que estão com algum trunfo? Olha só, é importante destacar. Só em Zaporizhia, em fevereiro, março, teve 6 operações de reconhecimento em força avançadas das forças ucranianas. E uma delas, que fracassou, foram dezenas de tanques perdidos e cerca de 3 mil combatentes ucranianos mortos. Ali em Zaporizhia é uma área plana, aberta e que favorece amplamente a defesa. E eu não vou falar só pela perspectiva das Forças Armadas da Ucrânia atacar. Nós escrevemos um artigo no História Militar em Debate, falando o nome do artigo é Estudo de Caso da Batalha de Vuhledar, em que as forças russas tentaram empreender também um assalto a Vuhledar, que é uma fortificação situada numa elevação absolutamente favorável para a defesa, em que, seguindo por um corredor estreito, foram dizimadas por minas antitanque e por sistemas antitanque, perdendo em torno de cerca de 30 a 40 tanques e blindados. E perderam quase que um batalhão inteiro. Houve uma pesada crítica dos canais militares russos. Então o que acontece? Está complicado fazer essa suposta ofensiva nos mal destacados. Tentou-se uma forte ofensiva ucraniana nos flancos de Bakhmut, que o Prigozhin tanto alertou. De início, a 72ª Brigada de Infantaria Mecanizada Russa ficou responsável por proteger os flancos ao norte de Bakhmut, próximo ao reservatório de Berkovka, então mais ou menos uns 15 quilômetros ao norte de Bakhmut. Ali não foram construídas fortificações suficientes. As forças ucranianas conseguiram avançar em torno de 500 metros, 1,5 km. Houve aquela propaganda maciça que a gente conhece o padrão da narrativa da Ucrânia e da OTAN. 500 metros retomados é
um alarde para uma semana, ainda com preço significativo em tropas e equipamentos. Ocorre que o reforço chegou das forças russas, que estabilizaram esses flancos. E teve uma operação para tentar retomar, se eu não me engano, ali próximo a Bogdanovka, ao norte de Bakhmut, tomar completamente Berkova, lembrei, desalojar as forças russas a leste do reservatório, isso, repito, para o espectador entender, ao norte de Bakhmut, que perderam dezenas de tanques numa operação dessa. Então, o que acontece? É uma situação em que a Ucrânia busca, numa estratégia de consolidação da sua resistência, do seu esforço de guerra, focar no controle de território, na retomada de controle de território, independentemente de baixas humanas e materiais militares. E as forças russas focam no quê? Na depreciação máxima dos equipamentos militares ucranianos. E como o senhor falou, professor Robson Farinazzo, realmente contraria a história militar. Tamanhas ondas jogadas nessas operações, sejam ofensivas, sejam de reconhecimento avançado, de força, por parte das forças ucranianas. Tem o canal Reporting from Ukraine, é de um ucraniano de Nikolaev, ele é do YouTube. Em março, teve uma operação dessa. Eu lembro que o vídeo era o seguinte: ataque para todos os lados, como uma imagem do Zaluzhny, né, o comandante em chefe das forças ucranianas. Contra-ofensiva começou, milhares de mortos russos. Foi o contrário. Fracassou e não se falou mais nisso. E desde então foram 6 operações de reconhecimento avançado em forças Zaporizhia, justamente preparatórias dessa ofensiva, para tentar explorar uma vulnerabilidade nessas linhas de defesa. E fracassou. Em Svatova Crimina, desde novembro, foram dezenas. Interessante notar a perda da iniciativa operacional ucraniana no eixo de Kharkiv, ao ponto que ISW, CNN previu a queda de Kreminaya, que é um importante centro logístico russo, situado na região norte de Luhansk, como certo em novembro. Dava como certo. É só pegar os relatórios do DSW de novembro e ler lá. E não houve a queda de Kreminaya. Uma depreciação significativa das forças ucranianas. E aí o que acontece? Esse exército 3.0